Senhor, meus amados, a reflexão de hoje está no livro de Marcos 6, a partir do 20. Vai falar sobre um rei mau, um rei que tem o nome de Herodes. Herodes, ele casou com uma mulher com o nome de Herodias. Herodias era a esposa do seu irmão Filipe. E quando ele casou com ela levou para o casamento dela uma filha. E essa filha tinha o nome de Salomé. E Salomé era filha de Filipe e não de Herodes. Herodes, ele era um homem mau, mas ele ouvia João Batista. Ele sabia que nas palavras de João Batista tinha verdade. Ele sentia que João Batista era um homem de Deus. Por isso Herodes não conseguiu fazer nada com João Batista. João Batista chegava para Herodes e dizia: olha, Herodes, o que você está fazendo é errado, porque você está vivendo com a mulher do seu irmão. Isso é errado. Herodes ouvia aquelas palavras e doía por dentro, porque ele sabia que João Batista estava falando a verdade. Só que ele era um rei mau, ele só fazia o mal e não o bem. Mas Herodias, a sua esposa, odiava João Batista, porque João Batista falava a verdade. Porque João Batista ele veio pregando arrependimento. Porque João Batista veio dizendo: endireitai o caminho. João Batista vinha falando mensagens que as pessoas não queriam ouvir. E ali Herodias ficou com raiva, ficou irada. E ela tudo o que queria era acabar com a vida de João Batista. Mas até o momento ela não tinha conseguido. Hoje a nossa meditação é o voto. Quem nunca fez um voto? Todo mundo já fez um voto. Só que o problema não é votar. O problema não é você fazer o voto. O problema é você cumprir o voto que você fez. Porque todo mundo já fez o voto, mas nem todo mundo cumpriu esse voto. Às vezes as coisas andam para trás, às vezes as coisas não dão certo, porque nós não fomos capazes de cumprir um voto. O Senhor Jesus, ele leva muito a sério essa questão de voto. O próprio Jesus mesmo fala no livro de Números: não sou homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso prometi eu e não o cumpri? E não o fiz? O Senhor está dizendo: se você votou, cuide em cumprir. Aleluia. Porque o Senhor só tem dois tipos de voto que o Senhor não aceitou, que o Senhor não permitiu. Um está registrado no livro de Reis. Um está registrado que falando sobre Jefité. Jefité fez um voto. Esse voto que Jefité fez foi dizendo: olha, Senhor, eu estou indo para a luta. Se o Senhor me colocar nas minhas mãos essa vitória, quando eu voltar para minha casa, o primeiro que sair de dentro da minha casa, esse eu sacrificarei para o Senhor. Só que Jefité não imaginava que quem ia sair de dentro da casa dele era a sua filha. Aleluia. E quando Jefité volta vitorioso, que chega na sua casa, o primeiro que sai é a sua filha. E ali Jefité ficou assustado. Naquele momento Jefité ficou sem saber o que fazer. Mas ele foi buscar a Deus. Ele foi pedir orientação a Deus. E eu digo com convicção, ele fez esse voto. E quando ele viu que não podia fazer sacrifício, porque Deus não aceita sacrifício humano, tá bem claro por quê. No livro de Números você vai ver vários sacrifícios, que era sacrificando animal puro e limpo para a purificação de pecado. Mas você nunca viu o Senhor pedindo o ser humano como sacrifício. Porque só teve um que fez um sacrifício, que foi Jesus de Nazaré. Jesus não ia admitir esse sacrifício de ser humano. E quando Jesus viu aquela situação, Jefité orou ao Senhor. E a Bíblia diz que Jefité chorou muito. E a sua filha pediu 3 meses para chorar a sua virgindade. A Bíblia também diz que durante o resto da vida da filha de Jefité, homem nenhum tocou nela. Ela não foi possuída por homem nenhum. Então o sacrifício foi feito, não com a morte daquela menina, porque o Senhor não aceita sacrifício de ser humano.
Mas ela sacrificou a própria vida dela para cumprir um voto que o seu pai havia feito. Mas o voto foi cumprido. Teve outro voto que o Senhor também não permitiu. Foi quando Abraão levou seu filho Isaque para sacrificar. Abraão estava sendo provado ali, o Senhor estava provando a fé de Abraão. Mas naquele momento Abraão estava disposto a sacrificar o seu filho. E Deus proveu um cordeiro para Abraão. Amado, o que eu quero dizer nesse momento é que às vezes a gente tem costume de fazer voto. Fazer voto no momento de desespero. Fazer voto quando está feliz demais. E quando passar essas emoções, não cumprimos os votos. E o Senhor está dizendo, é melhor que não vote do que votar e não cumprir. Porque às vezes a gente fica refém de um voto que a gente fez. E passa talvez o resto da vida sofrendo por um voto que a gente fez, precipitado. Voto é coisa séria. Se você votar e não puder cumprir, se você vê que não vai cumprir, não vote. A própria palavra do Senhor diz, é melhor que não vote do que votar e não cumprir. Mas o que eu vou focar nesse momento é sobre Herodes. Herodes já tinha jogado João Batista na prisão. Herodes já tinha prendido João Batista. Porque Herodias, a sua esposa, fazia de tudo para prejudicar João Batista. Todo mundo tem um propósito. João Batista havia cumprido o seu propósito. João Batista foi aquele que veio dizendo endireitai o caminho, porque eu batizo com água, mas é aí aquele que há de batizar com fogo, que era Jesus. Ele veio com a missão de anunciar Jesus. Ele veio com a missão de anunciar o Messias. E ele anunciou, Jesus veio. Então ali João Batista já tinha cumprido a sua missão. Aleluia. Mas o inimigo não estava contente com isso. Porque o inimigo ainda queria calar a voz de João Batista. Só que o inimigo tentou de um lado, tentou de outro e não conseguiu. O inimigo conseguiu exatamente naquilo que eu estou falando nesse momento. Voto precipitado. Herodes não queria matar João Batista. Herodes guardou João Batista ali naquela prisão. Ele era um rei mau, só queria fazer o mal. Mas ele não tinha forças contra João Batista. Ele não tinha poder nenhum com a vida de João Batista. Mesmo que ele quisesse, ele não conseguia. João Batista não dizia o que Herodes queria ouvir. João Batista dizia o que realmente estava acontecendo. Olha, Herodes, você está errado, se ajeita. Essa mulher não é sua, você tomou uma mulher que não é sua, é do seu irmão. E ali Herodes sabia que ele estava falando a verdade. Mas não queria se endireitar. Mas não queria corrigir nada, porque ele era mau. Mas Herodias não queria nem ouvir dizer. Tem aquele crente que erra e admite que erra. E tem aquele que mesmo errado não quer que as pessoas digam que está errado. Era Herodias. Herodias estava errada, mas não queria que João Batista dissesse isso. Ela queria continuar errando e ninguém falar nada. E João Batista não falar nada. Quando João Batista falou que abriu a história dela para todo mundo, que disse ela está errada porque ela era casada com Filipes, deixou Filipes para viver com Herodes, eles estão vivendo em pecado, ela começou a odiar ele. E ali ela fazia o que fosse possível para acabar com João Batista. Mas Herodes, no dia do seu aniversário, convidou todo mundo para ir para aquela grande festa. E no meio daquele povo, Herodes fez um voto precipitado. Aleluia. Um voto precipitado é muito perigoso. Um voto pela emoção é muito perigoso. E Herodes falou assim, quando Herodias estava ao seu lado, e a sua filha Salomé, ela começou a dançar, Salomé. E quando Salomé dançava, Herodes se encantou com a beleza de Salomé. Herodes se encantou com a dança daquela menina. E ali ele, encantado, olhou para Salomé e disse, pede o que você quiser, e isso eu lhe darei. Lhe darei tudo o que você quiser, pode me pedir. Herodes fez esse voto no meio de todo o mundo. Aleluia. E ali aquela menina saiu correndo para Herodias e disse, mãe, o que é que eu devo pedir para o rei? Herodias não mediu esforços.
Herodias aproveitou a oportunidade e disse: você vai voltar lá e vai pedir a cabeça de João Batista. Aleluia. E ali aquela menina Salomé volta ao rei e diz: eu quero a cabeça de João Batista em uma bandeja. Agora você veja que situação esse rei Herodes ficou por causa de um voto precipitado. No meio de todo mundo, um homem influenciado, um homem que tinha a palavra ali naquele momento. Mesmo sendo um homem do mal, mesmo sendo o rei do mal, mas a palavra dele ali valia muito para aquele povo. Ele não podia voltar atrás do que ele tinha dito para aquela menina, que pedisse o que quisesse que isso ele daria. Agora ele se sentiu numa situação obrigado a trazer a cabeça de João Batista. O inimigo, ele trabalha desse jeito. O inimigo pode estar preparando situação cilada, porque ele quer mesmo a sua cabeça. O inimigo pode estar preparando e usando as pessoas. Mas nesse momento de preparação do inimigo, você vai se preparar com Deus. Nesse momento você vai entender que Deus não permitiu que acontecesse o pior até aquele momento. Então o inimigo ia preparar outra cilada, mas você não ia cair, porque você sabia que não podia tocar. Herodes, ele prometeu ali e ficou sem poder voltar atrás da sua palavra, porque ia ficar um rei sem palavra. Ia ficar um rei desonrado, porque prometeu e não cumpriu. E ali naquele momento, ele foi e mandou buscar a cabeça de João Batista. O inimigo, ele não se contenta em ver você preso. Ele não se contenta em ver você estacionado. Ele quer muito mais. Mas nessa manhã eu vim como boca profeta de Deus para dizer na sua vida, antes mesmo do inimigo chegar, armando cilada para a sua vida, Deus vai desembaraçar tudo. Deus vai quebrar tudo. Porque esse Herodes era um rei mau que foi usado pelo inimigo para fazer isso com João Batista. Mas João Batista já não estava mais preocupado. João Batista não estava preocupado com o que ia acontecer. Porque João Batista disse que ele cresça e que eu diminua. João Batista estava sabendo que mesmo depois de tudo que ele fez, o nome que tinha que ser exaltado era o nome do Senhor. João Batista disse que ele cresça, mas que eu diminua. O que é que eu quero dizer? Que todo mundo nasce com um propósito. E João Batista nasceu com o propósito dele e ele cumpriu até o fim. Jesus veio com um propósito de cruz e ele foi até o fim. Todos nós temos um propósito. Mesmo que para você terminar esse propósito, mesmo que para você honrar a Deus, venha lhe custar uma dor. A dor da perda, a dor da cruz, a dor da morte, seja qual for a dor, seja fiel até o fim. Se um dia você prometeu não negar o nome de Jesus, seja fiel até o fim. Porque depois que você faz uma promessa, depois que você faz um voto, você não pode quebrá-lo. E você está sendo protegida pelo Senhor. Quando João Batista falou que ele cresça e que eu diminua, João Batista estava dizendo: eu sei que a qualquer momento eu não vou mais estar aqui, mas o nome dele vai prevalecer para sempre. Então o que eu quero deixar bem claro nessa manhã é exatamente sobre o voto. E agora Herodes vai lá e manda pegar a cabeça de João Batista e entrega para Herodias. O mal, ele pode até por um momento lhe vencer, mas o que ele não pode quebrar é a intimidade que você tem com Deus. Levaram a cabeça de João Batista, mas não puderam levar a alma, o coração dele, porque estava ligado no Senhor. Aleluia. João Batista sabia que mesmo passando por aquilo, ele confiava em quem o enviou. Todo homem de Deus que vieram com esse propósito, eles foram até o fim, mas tiveram o direito, tiveram um lugar guardado para ele do lado do Pai. Não importa se a vida aqui tem lhe trazido dor. Não lhe importa se a vida aqui está lhe trazendo sofrimento. Olhe para o alvo, olhe para o céu, olhe para Jesus. Tudo que tem nessa vida é passageiro. Só tem uma coisa que dura para sempre. É o amor de Deus que tem que estar dentro de você. É a sua vida após a morte que está no Senhor. Tudo aqui é passageiro. Tudo.